O empresário Rodrigo Passo Silva, da Neoprane Empreendimentos e também presidente do Sinduscon Costa Esmeralda, marcou presença no podcast A Casa é Sua, trazendo sua experiência e visão estratégica sobre o mercado imobiliário da região da Costa Esmeralda, em Santa Catarina. Conhecido por sua liderança no setor e por representar mais de 150 empresários associados ao sindicato, Rodrigo compartilhou insights valiosos sobre o crescimento de cidades como Itapema, Porto Belo e Bombinhas, destacando o papel da construção civil no desenvolvimento econômico e urbano dessas localidades. Durante o episódio, ele abordou temas como a valorização do metro quadrado em Itapema, como o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil, os desafios de infraestrutura como a necessidade de melhorias na BR-101 e as perspectivas para o futuro do mercado. Com uma postura prática e focada, Rodrigo também discutiu como o Sinduscon tem trabalhado para alinhar interesses do setor privado com políticas públicas, como a revisão do plano diretor e como financiar o desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura da Costa Esmeralda. A participação de Rodrigo no A Casa, sua podcast, reforçou sua reputação como uma voz influente no segmento imobiliário, oferecendo uma análise detalhada e otimista sobre o futuro da construção civil na região. Sua experiência como empresário da Neoprane e sua atuação no sindicato trouxeram um tom prático à conversa, conectando tendências de mercado com as necessidades reais da população e dos investidores. Assista agora a este incrível episódio. Rodrigo, por que Itapema é um sucesso? Por que essa cidade é um sucesso e está estourada? Olha, Eder, é uma pergunta até fácil de responder. Fácil? Fácil, porque ela é um conjunto de fatores, né? Itapema é uma cidade que há mais de 30 anos tem se estabelecido. Eu era pequeno e eu já escutava que Itapema era uma das cidades que mais cresciam no sul do Brasil. A praia sempre foi um grande atrativo. E eu me lembro, eu era pequeno, minha família alugava a casa para veranista, era pessoas do Paraná, argentinos naquela época, vinha muito argentino, depois ficou um tempo, a economia deles não estava tão legal, pararam de vir, esse ano vieram em massa. Itapema sempre teve um crescimento, tanto na construção civil quanto demograficamente. Então, a praia é o principal vetor desse crescimento, desse case que é Itapema. Mas, se tu considerar, eu sempre falo que Itapema está num posicionamento estratégico. Né? Certo. Um raio aí de 80 quilômetros, você chega a Florianópolis, a capital. Estar do lado de Balneário Camboriú é um grande referencial, né? Itapema acaba surfando nessa onda. Vizinha, né? Vizinha de Balneário Camboriú. Exato. Chegando a Brusque, Blumenau, Itajaí, aí nós estamos falando de 2 portos, Navegantes e Itajaí, 2 aeroportos importantes, Navegantes e Florianópolis. Então, as belezas naturais de Itapema, né? Um plano diretor que foi atualizado no início dos anos 2000, que condicionou ainda mais a construção civil. Os índices de desenvolvimento humano, Itapema tem um PIB considerável, renda per capita considerável, e os investimentos certos proporcionaram Itapema ser uma cidade segura, assim como Balneário Camboriú. A segurança é um item importante na hora do cliente decidir a compra do imóvel. Claro, porque ele quer passar... Primeiro é a localização, porque é perto da praia, né? Mas o segundo é segurança. Ele quer estar tranquilo, Ele quer estar bem posicionado, mas em paz, né? Curtindo com a família a praia. Então, são vários fatores, né? E aí a construção civil ela se coloca de uma tal maneira que ela então está algumas décadas se desenvolvendo, alcançando assim um padrão construtivo muito elevado. E tem uma coisa até que se caracteriza de Itapema em relação ao Balneário Camboriú, o plano diretor que Itapema tinha, ou até tem, sempre proporcionou apartamentos maiores. Né? Aqui em Balneário Camboriú você verticaliza mais. Em contrapartida, você tem que dar os recursos, que acaba, às vezes, o apartamento não sendo tão amplo. Mas lá em Itapema sempre se caracterizou apartamentos mais amplos. Maiores. 200,
250, 300 metros, muitas vezes privativos. E aí a qualidade construtiva, né, com muita inovação, tecnologia a passar dos anos, Itapema foi atraindo cada vez mais investimentos, mais clientes. Então são vários fatores que condicionam Itapema a ter esse, que aí é um case de sucesso, né? O segredo de Itapema, que a partir do ano de 2022 a gente alcançou a ter o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil e muitas vezes a taxa de valorização superando até Balneário Camboriú. Muitas vezes nós estamos em primeiro. Na verdade, a maioria das vezes. Isso aí é bom para os investidores, né? Com certeza. O investidor ele quer ter um retorno financeiro, ele faz a sua avaliação, né, do retorno financeiro do seu capital investido, mas não é só isso. Itapema é procurada, as pessoas querem morar na praia. Nós temos uma infraestrutura, apesar dos desafios que nós temos uma excelente infraestrutura de hotéis, restaurantes, opções de entretenimento. Aqui pertinho está o Beto Carreiro, enfim, nós temos Blumenau, Brusque, Itajaí, um pouquinho a mais Joinville, quer dizer, Itapema ela é uma cidade altamente estratégica, do lado de Bombinhas, que, né, tem várias praias premiadas. Então, assim, são alguns fatores que condicionam ela a ter esse grande sucesso. E uma coisa que eu percebo muito, assim, eu transito bastante de carro entre Balneário Camboriú e Floripa. E sabe quando você está descendo o morro ali, aí você entende por que é a Costa Verde Esmeralda, né? Várias vezes você olha assim, você já entende, né, por que nomearam, né? E eu imagino que muitos dos turistas venham de carro, né? Com certeza, a hora que eles estão descendo ali, provavelmente ali foi essa vista ela apaixona, né? A minha esposa ela é paranaense. E eu nunca me esqueço que sempre, muitas vezes que a gente passa ali, ela já me lembrou umas 10 vezes. Nossa, quando eu vejo aqui, ela olha, ó, isso que foi uma vista que eu me apaixonei e nunca mais voltou para o Paraná. Com certeza nós temos que acreditar aquela descida ali do famoso Morro do Boi. O grande cartão postal daquela baía que Itapema tem, né? Aí você vê lá a Ilha de Porto Belo, a costa ali de Porto Belo, Bombinhas. Isso. Com certeza ali foi um grande agenciador de... E foi até meio que sem propósito, eu imagino, né? Ninguém criou a rodovia imaginando, né, que a pessoa ia ter aquela vista... eu penso que não, né? Aquela vista deslumbrante, né? Porque antigamente a BR-101 ia por outro... ia Camboriú, outro caminho que era mais afastado, né? E depois eles criaram a BR-101 ali. E isso é uma pergunta, né? O podcast a gente grava aqui, estamos falando de Balneário Camboriú hoje, a gente grava em Floripa, São José, a gente grava em São Paulo, e é impressionante como cada vez mais nos vários lugares do Brasil as pessoas sabem, conhecem e tem a curiosidade também, né, de essa pergunta que eu te fiz, pô, como é que essa cidade conseguiu virar um case? Porque você me deu várias características, mas você concorda que ela também, pô, ela não é capital, ela poderia ser, e eu imagino que as pessoas também fizeram isso, né, porque você poderia pensar, mais uma praia, existem muitas praias no litoral brasileiro, existem muitas praias bonitas, mas Itapema com certeza fez algumas coisas, e a gente vai conversar isso ao longo do podcast, que diferenciaram ela, né? E você, né, como quem está nos acompanhando já viu, o Rodrigo atualmente ele é presidente, né, do Sinduscon. Sinduscon. E isso é uma conversa que com certeza eu imagino que esse órgão ele tem, sem sombra de dúvidas, uma boa parte também, né, dessa representatividade, né? Porque é a construção civil que faz, eu acho que essa pujança toda, né? Com certeza. Às vezes eu gosto de falar o que é o Sinduscon, porque a pessoa ouve, né? O Sinduscon, nem sabe o que é, verdade, né? Verdade. Então, o Sinduscon é o sindicato patronal da construção civil. Então, ali, porque às vezes também a pessoa fala em sindicato, né? Mas é o sindicato patronal. Existe o sindicato laboral, que é dos trabalhadores, mas o Sinduscon é o sindicato patronal, que ali ele agrega os incorporadores, os arquitetos, os engenheiros, os fornecedores ligados à construção civil, né, nessa entidade,
que justamente como tu falou, ela é representativa, né? A gente tem a missão de representar as incorporadoras, defender os interesses da construção civil no nosso mercado e ter essa percepção com o elo, com o ente público, com as entidades organizadas, que vem fomentar a construção civil. Eu fico pensando, né? Você deve ter, você e as demais pessoas que compõem, né? O Sinduscom da Costa Verde Esmeralda, é isso, né? Costa Esmeralda. Esmeralda, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Da Costa Esmeralda, perdão. E vocês devem ter orgulho, né? Porque você pensa assim, pô, eu represento uma associação, um sindicato, uma associação que representa apenas, né, o segundo metro quadrado médio mais caro, mais valorizado do Brasil, né? De um país gigantesco, com muitas cidades de muitos e muitos anos, né, super desenvolvidas. E como é que você vê esse trabalho? Como é que você imagina que uma associação ela pode fazer diferença no sucesso da cidade? Porque às vezes as pessoas estão nos acompanhando, e eu também já fui, às vezes a gente é meio cético, né? Pô, não adianta participar, que não muda, não melhora, né? E dá trabalho, com certeza, participar disso dá trabalho, né? Com certeza. Tem aquela velha máxima, né? A união faz a força. Então, para a gente poder ter um ambiente com segurança jurídica, um ambiente que proporciona novos negócios, que esteja interessado a promover, vamos dizer assim, né, a construção civil, porque aí nós temos o trabalhador, claro. E dentro do Sinduscom a gente tem muita preocupação com a segurança do trabalho, a gente tem uma parceria com o SESI, do Sistema Fiesc, que desenvolve os programas de segurança, palestras, conscientização, né, porque no ambiente lá do canteiro de obra existem várias normativas que nós temos que seguir, né, e a gente sempre está alerta junto ao nosso associado, né, promovendo e desenvolvendo a cultura da organização, a cultura da segurança de trabalho. Então é uma atuação bastante significativa, né, que a gente tem lá no Sinduscom. E como falamos há pouco, até antes do podcast começar, né, não é só construir, né, a Claro. gente tem uma consciência de que a gente precisa debater a nossa cidade, né? Qual é a Itapema do futuro? E aí, quando eu falo Itapema, eu quero abranger também a cidade de Porto Belo, que agora vem na vanguarda do crescimento, né? Porto Belo se posicionou definitivamente no radar nacional, se desenvolveu na construção civil também. E nós temos também a cidade de Bombinhas, que tem uma construção civil não tão pujante quanto, porque lá né, a administração pública está mais preocupada e não tira a razão deles com a questão ambiental, as belezas das praias. Então lá o plano diretor é um pouco mais restritivo, mas também está de acordo com essa visão que a gente tem de desenvolver a cidade. A gente precisa, vou usar aqui um termo que não pode ser levado para o lado pejorativo, né? Usar a construção civil, né, dentro de uma metodologia administrativa, e aí eu coloco o ente público nisso, né? Porque aí através de mecanismos como as outorgas onerosas, que é um dispositivo do Estatuto das Cidades, que os municípios podem adotar para desenvolver socioeconomicamente o município, né? No bem-estar social das pessoas. Então, essas outorgas, por exemplo, a arrecadação que a construção civil promove através de seus empreendimentos, da geração de emprego, de renda e de divisas, a gente contribui para o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos essa consciência, e a gente, nas nossas reuniões mensais, que isso tem tudo a ver com a questão dessa valorização do metro quadrado, por que Itapema alcançou esse valor,
o que a cidade oferece para o cliente, para o investidor, para aquela pessoa que almeja, se o meu sonho é morar na praia, o meu sonho é morar lá em Itapema. Quantas pessoas, hoje Itapema, como eu falei para você, né, eu sou nativo, né, a minha família está estabelecida em Itapema há mais de 100 anos. Mas hoje é um mix de pessoas do Paraná, do Oeste, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Eu acho que Rio Grande do Sul, eu acho que mais de 30% da população de Itapema hoje é gaúcho. Certo. E graças a Deus para isso. Todo mundo que veio para Itapema, que elegeu Itapema, contribuiu, né, no seu desenvolvimento, nesse grande sucesso. E me parece que é uma cidade acolhedora também, né? Também, com que certeza. Ela recebe as pessoas, porque hoje em dia a gente sabe que a mídia social, ela é muito, e eu já vi várias pessoas fazendo, vim para Santa Catarina e falam como Itapema é o lugar das oportunidades, né? Você chega em Itapema, você quer trabalhar como colaborador, você vai ter onde trabalhar, você quer empreender, vai ter oportunidades. Com certeza. Eu estava vendo outro dia uma pessoa que tem uma empresa, ele tem uma empreiteira de mão de obra, Certo. até aqui em Balneário Camboriú. Certo. E ele estava fazendo uma postagem nas redes sociais dele e falando exatamente sobre isso, né? As oportunidades que a nossa região tem. E ele vem, se eu não me engano, lá do Maranhão ou de alguma cidade lá do Nordeste. E ele veio para cá, iniciou as atividades na construção civil, hoje tem a empresa dele, e ele dizendo, só não trabalha quem não quer. As oportunidades aqui são grandes, são muitas, e de fato é verdade. Hoje Santa Catarina, Éder, ela tem uma taxa de desemprego abaixo de 4%, se eu não me engano, 3,8%, 3,6%. Então é considerado pleno emprego. Então a gente está vivendo um momento muito especial em Santa Catarina, e Itapema não pode ser diferente. E aí, como eu disse, né, não só Itapema, tanto Porto Belo como Balneário Camboriú, na verdade, desde Pissarras, do litoral norte, certo, tem passado por um momento muito interessante. E as pessoas, às vezes, chegam aqui, elas se deparam com um cenário, aí eu digo pessoas de São Paulo, Mato Grosso ou de outros estados que não conheciam e não conhecem Itapema, e quando chega aqui elas ficam abismadas pela pujança, pelo desenvolvimento, pela segurança, pela qualidade construtiva, sabe? Os números de valorização. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho recebido, por causa da minha posição como presidente do Sinduscom, as pessoas me procuram muito, representantes de fundo de investimento, fundo de pensão, que chegam aqui para entender esses números, eles ficam abismados. E uma característica interessante é que, sobretudo em Itapema, o financiamento é 100% direto para a construtora. Não envolve... Não existe um sistema habitacional bancário. Bancário, habitacional. Até tem, né? Algumas que trabalham com o Ministério, com Minha Casa Minha Vida, sim, sistema Caixa Econômica de Habitação, mas a maioria esmagadora é um autofinanciamento. E aí eles ficam impressionados com esse tipo, né, de situação. Quando há crises no Brasil, a nossa região é uma das últimas a entrar, é a primeira a sair. Então isso tudo tem chamado a atenção cada vez mais das pessoas aqui no Brasil. E isso é muito legal. E fora do Brasil. Isso é muito legal, né? Você imagina que é uma cidade que não é grande e que criou toda uma mentalidade, né, e uma cultura de desenvolvimento. E falando sobre você, a gente comentava que você começou como corretor na construção civil, é isso? Isso mesmo. E aí você foi de corretor, hoje você é um sócio de uma incorporadora muito bacana, que é a Neo Prime. Conta para nós como é que foi essa transição, porque muitas vezes quem nos acompanha, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas para você chegar num nível mais bacana, você já precisa ser de família, você precisa ter alguém que te ajudou, você precisa ficar imaginando N situações, né? Pelo que eu entendi um pouco, não foi bem isso que ocorreu contigo, né? Você começou a vender e... Então,
cada um tem a sua história, Claro. né? Isso é muito interessante porque às vezes a pessoa se baseia, e não é errado, né? Se baseia na história de outra pessoa, ela quer vencer, uma outra pessoa se torna objeto de uma inspiração. Certo. E eu valorizo a minha porque lá atrás, né, a gente de família humilde aqui de Itapema, meus pais tinham só a quarta série, por exemplo, minha mãe era funcionária do Estado, meu pai é iniciativa privada, mas não tinha assim, uma formação. Eu estudei em colégio público, então assim, eu tinha alguns ingredientes para não dar certo, né? Ou pelo menos viver uma vida pacata como tantos outros brasileiros. Né? Certo. Então, lá pelos idos de 98, eu iniciei minhas atividades no setor imobiliário. E à medida que o tempo passou, o desejo de querer vencer, aí eu estudei, me formei, busquei, né, alguns cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, mas era o dia a dia, né, aquela experiência do dia a dia que foi formatando um pouco, porque eu vou ser sincero, num primeiro momento eu não tinha assim um objetivo, eu vou um dia abrir uma incorporadora. Claro. A coisa foi acontecendo naturalmente. Imagino que teu primeiro objetivo no começo era vender o teu primeiro imóvel, né? Quando você resolveu ser corretor, né? Eu vou vender meu imóvel, Isso. vou procurar ter um certo equilíbrio na vida para poder ter alguma coisa, pensando em família, enfim, né? Objetivos não tão ambiciosos. Mas à medida que você conhece novas pessoas, novas percepções, novos ambientes, você acaba sendo influenciando e sendo influenciado. Então, em 2008, aproveitando algumas oportunidades, a gente acabou... E é interessante, tem aquela coisa, né? Uma outra máxima, às vezes você perde para poder ganhar. Então eu estava atendendo um cliente, que hoje é um grande amigo meu, é um empresário de grande sucesso do exterior, e o negócio que eu estava viabilizando para ele não deu certo. Então no primeiro momento eu até me frustrei por não ter dado certo, mas a partir daquele momento eu comecei a pensar em alguma alternativa, e a alternativa que eu acabei idealizando e compartilhando com o meu atual sócio, né? Eu só tive ele como sócio, mas expressão, né? Exato, Atual, claro. como se eu tivesse, eu não, sempre tive Claro. o mesmo sócio, somos sócios há mais de 20 anos. E compartilhei com ele esse ideal que me surgiu, que era construir para esse cliente e para outros 2 clientes que nós tínhamos na época, que eram grandes investidores. E assim, por que vender se eles podem comprar de nós? A gente pode se organizar e começar a construir, e iniciamos construindo com tudo vendido, porque a gente vai vender para eles. E assim aconteceu. Tu já tinha o cliente. Tinha o cliente, tinha a ideia, né? Aí você aproveita todas as condições que Itapema tinha, claro, e ainda tem, né? Claro. Nós temos construtores que começaram como servente de pedreiro. Sim, com certeza. Que aproveitaram todo o crescimento de Itapema, então realmente construíram, né? Literalmente construíram uma história bacana, bonita, e conosco não foi diferente. Então, a partir de uma oportunidade que num primeiro momento foi uma perca, que se tornou num ganho expressivo, começamos a construir, e aí nós temos uma outra empresa que a coisa foi acontecendo, e até que surgiu a Neoprime Empreendimentos, que aí eu vou deixar a modéstia um pouco de lado, e a gente conseguiu, com muito esforço, com muita dedicação, posicionar a nossa empresa num mercado altamente competitivo, mas hoje é uma empresa que tem muita credibilidade, muita qualidade, e isso é dito por várias pessoas, tanto do corretor de imóveis, como os trabalhadores que acabam saindo de outros locais, de outros canteiros de obra, de outra gestora, vêm trabalhar conosco, até de clientes
E a gente fica feliz com isso. E isso que ele está falando agora, o Rodrigo, a gente não combinou, né? Nós acabamos virando clientes de vocês e vocês clientes da gente. Eu tô conhecendo o Rodrigo agora, gravando esse podcast, o Rodrigo me conheceu, né? Ele bateu na porta, né, Rodrigo? Pô, com quem que eu vou falar, né? Tipo assim, com quem que eu vou fazer o podcast? E uma pergunta que eu sempre faço pro meu time é, pô, essa empresa que a gente vai fazer negócio, como que é que o pessoal fala? A gente só teve elogios. Tipo, nós temos um dos nossos negócios, eles vende produtos e um dos negócios é uma imobiliária, então a gente conhece corretores e quem usa. E isso é muito legal, né? Quando eu imagino na tua posição fazer um negócio, quem começou lá como de baixo, né, como corretor e depois ouvir, pô, não, realmente a gente tem um negócio que é respeitado, que o pessoal fala bem, né? Isso Muito bacana, né? traz muita satisfação, né? Isso, e por isso que existe o podcast, né? Porque você falou uma coisa que é bacana, que cada um de nós, cada uma das pessoas, cada um dos convidados que já estiveram aqui, ele tem a sua história. Tem a sua E história. você que está nos acompanhando, você vai fazer a sua história, que não vai ser igual a de nenhum. Mas a gente tem isso para quê? Para pegar os insights, para às vezes incentivar, para às vezes encorajar, para ver que cada um teve de uma forma e que a pessoa que realmente tem vontade, né, ela vai conseguir vencer. Sem dúvida E nenhuma. você não. Vamos pensar o seguinte, vamos dar uma viajada aqui agora. A pessoa está nos vendo de, sei lá, qualquer cidade do Brasil, pô, tô querendo mudar, empreender, buscar novas oportunidades. Se ela vier para Itapema, se ela tiver vontade mesmo, qual que você acha que é a chance? Claro que as coisas não acontecem de um dia para o outro, num mês, num ano, né, Rodrigo? A gente está falando de uma história. Mas qual que é a possibilidade de ela fazer uma jornada e ela não ter sucesso? Pequena. É pequena. Se a gente observar hoje em dia com as redes sociais, né, o conhecimento está tão facilitado, Com certeza. então observando muitos empreendedores, especialistas, empresários, tantas pessoas que têm utilizado o seu know-how, o seu conhecimento para ajudar a que a pessoa venha a se desenvolver como pessoa, como empreendedor. Então, se a pessoa ela só não vai alcançar o sucesso se ela não quiser. Porque tem pessoas, eu conheço amigos que eles estão contentes, eles não têm ambições no sentido de conquistar coisas materiais. Sim. Tem pessoas que estão satisfeitas. Mas elas têm sucesso. Porque exatamente, quando tem você sucesso. Está satisfeito, você o seu sucesso. O sucesso desse ponto de vista é bem relativo. Exatamente. Né? Mas ter mais ou menos. Geralmente a maioria das pessoas faz a ligação, né, com o ter certo. E em relação ao ser para ter sucesso. Né? Mas, de modo mais específico sobre a pessoa construir o seu negócio ou melhorar a sua vida, aqui é um local de muitas oportunidades. Se você tiver energia, se você tiver disposição, vontade, com certeza em algum momento, e aí você falou uma coisa importante, não é de hoje para amanhã. Claro. Tem que ter um tempo de maturação, de experiência que você vai observar e não pode deixar a oportunidade passar. Mas se você trabalhar, se você se esforçar, com certeza a probabilidade de você vencer é muito alta. E isso é muito legal, né? Para que a gente possa ter esse tipo de conversa, né, de insights, de dicas, a gente tem os nossos patrocinadores. E um dos nossos patrocinadores, que eu costumo dizer que é o principal, a gente chama de patrocinador cultural, porque o podcast A Casa é Sua, ele só existe para gerar conhecimento de forma gratuita. O nosso objetivo aqui não é vender, e a gente respeita todo mundo que faz isso, é passar realmente conhecimento, trazer pessoas que fazem na prática, que vencem, para que isso possa inspirar outras pessoas e para que a roda da economia gire mais, tenham cada vez mais pessoas com sucesso, porque isso vai ser melhor para todos, inclusive para você e
para a Neoprime, né, para seus futuros novos negócios. Então, o nosso principal patrocinador a gente considera que é você, Rodrigo, porque se não tivesse você, não teria o conhecimento, né? Então, a gente quer agradecer muito, a gente vai deixar aqui o contato do Rodrigo e da Neoprime. Você está pensando em ter um imóvel na praia, morar naquele lugar bacana, é uma excelente. Chamo de construtora ou incorporadora? Incorporadora. Construtora e Incorporadora é os dois. Às vezes eu fico meio confuso a nomenclatura. A gente vai deixar aqui o contato embaixo também. Você que já me acompanha sabe que eu sou da Carol Group, nós somos inclusive clientes deles, né? E a gente fica feliz por isso, então eu quero agradecer muito o teu tempo. Quem sabe que você, como empresário, presidente da Sinduscom, compromisso é o que não falta. E não sei se você concorda comigo, né, Rodrigo? Uma das poucas coisas que a gente não consegue comprar é tempo para nós. A gente até Verdade. pode comprar tempo de outras pessoas, mas você não consegue fazer hoje virar 25 horas. Concorda comigo? Concordo. Então, por isso que eu considero que o tempo é o bem mais valioso e a gente agradece muito e valoriza muito quem senta nessa cadeira, né? Muito obrigado. E o nosso outro patrocinador é a Carol Group, né? Que ela sempre aí está com a gente, nos incentiva. Hoje a gente está falando de Balneário Camboriú. Gentilmente eles cedem até as salas que a gente grava o podcast. Nós gravamos em Balneário, que é a cidade do lado de Itapema. A gente grava em Florianópolis e em São Paulo, na Faria Lima. A Carol Group ela é formada por 4 empresas. Uma é a Carol Cortinas, que como o nome diz, já o principal produto é cortina, persiana, papel de parede. O outro é a Carol Decor, que é móveis soltos de área interna, externa, tapetes, quadros. A Carol Imóveis, que tem parceria com várias construtoras, que vende imóvel também. E a Carol Reveste, que é a mais recente, que é uma importadora de pisos vinílicos e manta hospitalar. Então, obrigado a Carol Group. Obrigado a você e obrigado a Inovacom, que nos apoiam para que a gente possa ter essa estrutura, né? Agradecer o Lucimar, que é o nosso cameraman, produtor. Sem ele não iria esse episódio para o ar. Muito, muito obrigado mesmo. A gente não está aqui para falar de merchan, né? A gente está para falar de negócio. E a gente conversava uma coisa que é muito legal, que é a sua visão de negócio. Sobre a Neoprime, que eu acredito que você está implementando ela na Neoprime, né? Isso eu acho que é bacana. Eu gostaria que você pudesse compartilhar aí com a gente o que você acredita que é um negócio que te satisfaz, assim, pô, isso eu gostaria que ocorresse no meu negócio. Então, isso aí é bacana porque a gente como empresário, como empreendedor, a gente tem sonhos também, né? Um dos meus sonhos e que eu gostaria de ver realizá-lo é transformar a Neoprime numa das melhores construtoras da nossa região. Não vou dizer a maior, Certo. mas uma das melhores. Não desmerecendo o trabalho da concorrência, Claro. enfim, né? Eu acho muito pretensioso dizer, eu vou ser a melhor. Né? Eu acho Claro. que o tempo vai dizer. Claro. Então, nossos processos construtivos, eles são aprimorados cada vez mais. Nós, tu estava falando há pouco sobre o tempo, né? O tempo é um luxo que realmente... E nós começamos uma campanha muito bacana, justamente nessa direção, né? O novo luxo, ele não está propriamente, que é o teor da nossa campanha, né? Nos objetos, ou no material em si, mas nas experiências que a pessoa tem. E aí, por exemplo, o luxo é ter uma das nossas frases dentro da nossa campanha, dos outdoors, enfim, luxo é ter uma agenda cheia de espaços vazios. Com certeza. Então, isso é um luxo, né? O luxo aí nós temos uma imagem de uma pessoa com a marca do relógio no pulso, só na pele a marca do relógio. Então, essa marca de relógio é um luxo, não ter um. Aí o tempo então fica disponível para a pessoa, né? Claro. Então, eu tenho esse objetivo junto com o meu sócio de criar uma empresa que esteja a nossa característica, que seja produtiva, uma empresa que valoriza todos os seus processos, não é só construir em si como um fim, né? Mas criar uma empresa que seja um referencial, e volto a dizer, né?
Isso é difícil porque nós estamos num mercado altamente competitivo, mas ainda assim a gente tem conseguido se posicionar. Então, de certa forma, é um objetivo que está se realizando a cada dia. Então, a gente procura aprimorar o nosso processo, buscar uma excelência, formar uma equipe cada vez melhor, valorizar as pessoas. Então, numa empresa é processo e pessoas. Com certeza. Né? Então, o objetivo é que a gente consiga transformar a Neoprime Empreendimentos numa consultora que o cliente deseje comprar um Neoprime. Eu não quero que o cliente compre um apartamento que a gente constrói sem saber quem é a Neoprime. Né? Que apartamento bonito tal. De quem é a consultora mesmo? Não, eu quero ao contrário. Eu quero que o cliente chegue no corretor de imóveis e diga para ele, eu quero um Neoprime. Qual que você tem? Eu quero essas características. A Neoprime tem essa opção. É isso que eu quero. E isso é muito bacana porque tem uma visão clara, né? E às vezes você que está nos acompanhando, você pode pensar assim, poxa, mas eu não estou na posição do Rodrigo, eu não sou sócio de uma construtora. Mas você concorda comigo que isso dá para fazer qualquer negócio, né, Rodrigo? Se eu vender bala, a gente usa muito esse exemplo na esquina, eu quero ser lembrado, se eu fosse você, pô, aquele cara lá, eu quero comprar a bala daquele cara, ou a rosa daquela pessoa lá que vende, ou água de coco na praia daquele cara que passa com um carrinho da água de coco, porque passa mais de uma pessoa com um carrinho, né? Com certeza. Interessante isso. Isso é uma percepção muito interessante. E veja você que isso, independente do estágio, do tamanho que a empresa estiver ou do produto, né? Isso é uma visão. Não é algo, eu vou fazer isso porque eu acho que eu sou isso ou aquele outro. Isso é algo que tem que ser construído. Claro, não acontece do dia para a noite. Não é assim, você é assim, você vai ficar desta maneira. É um processo. Esse é o que muitas pessoas avaliam o final, né? Claro. Olha onde ele está, mas peraí, o processo. O que ele fez para alcançar. Que isso às vezes é uma coisa simples, né? Eu vejo assim que hoje todo mundo que me acompanha sabe que eu estou no processo de emagrecer, né? Já fui uma pessoa em forma. Então, assim, beleza, estou conseguindo. Mas às vezes não sabe, né, a dificuldade que é no dia a dia para que você realmente consiga ver o resultado final, né, e julgar, às vezes é muito fácil, né? Exatamente. Tá no processo e fazer. E o que vocês costumam fazer porque para que ocorra isso, né, eu imagino que tu vai ter que trabalhar com o time inteiro, né? Desde a pessoa lá que está no teu canteiro de obras até você, teu sócio, teu pessoal da gestão comercial. Como é que vocês fazem para trabalhar isso com as pessoas, né? Para colocar isso no sentimento delas? Você vai se adaptando, né? Lá atrás, eu e meu sócio, a gente praticamente fazia tudo, né? Atendia cliente, fazia as planilhas, ia para o canteiro de obra, você acaba englobando quase todas as funções. Certo. Então hoje, graças a Deus, a gente entendeu, até com muito custo, porque você acaba se aculturando com essa situação, mas isso não é benéfico em muitos aspectos. Então hoje a gente acaba delegando, setor financeiro, setor comercial, de engenharia, né, os recursos humanos. Então, algo que as empresas que são um sucesso têm, né, na sua organização. Claro. Né? Até, por exemplo, eu cheguei aqui, eu não te conhecia, eu nem sabia que tu era nosso cliente. Exatamente. Né? Porque hoje a gente procura não ter assim um relacionamento direto com o cliente, para preservar várias situações, sabe? Lá atrás a gente acabava atendendo e depois você acaba, o cliente te liga, pede coisas, então você acaba tendo que filtrar, assim, profissionalizar o teu processo. Claro. Né? Então hoje eu tenho
Antigamente, quando a gente começou, eu ia lá na obra, jogava baralho com os funcionários num churrasco que a gente fazia a concretagem de uma laje, ele oferecia um churrasco, brincava com ele, conhecia todo mundo. Hoje eu vou no canteiro de obra, a maioria eu não conheço. Mas isso se é uma necessidade, que tu não tem como englobar ou abarcar todas as tuas funções, né? Você acaba delegando e deixar a tua equipe fazer. Você tem que formar uma boa equipe, né? E deixar eles trabalhar. Se tu não confia na tua equipe, tem alguma coisa de errado. Porque senão você nunca vai conseguir crescer, né, Rodrigo? Exatamente. Você não vai conseguir fazer tudo, né? Você não vai conseguir vender, ser o administrativo, o financeiro, o marketing, cuidar da obra, é impossível, né? Não tem como. Literalmente não tem como. Exato. E quando você fala isso, essa é uma coisa que outro dia a gente estava comentando. Eu estudei você para o podcast, por isso que eu sei, mas eu confesso que nós temos imóveis com consultoras que às vezes eu nem lembro muito, que foi feito no outro lugar e tal, tá lá a pasta, mas o dia passa, o mês passa, e isso é uma coisa normal. E aí a gente percebe que a gente está no processo do crescimento e acreditando nas pessoas. E uma coisa que eu percebi que você falou, talvez de uma forma até espontânea, que a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Se nós não acreditarmos e não deixarmos com que ela faça. E não sei se você percebeu isso. E muitas vezes vem pessoas que fazem melhor do que nós, né? E aí isso é muito legal, né? Se a pessoa tem um ego muito alto, ela não vai gostar disso, né? Mas eu acho que um dos ingredientes de sucesso é esse. Se tu for o melhor em tudo, então exatamente, não tem como. E a gente percebe que realmente quem cresce, quem prospera mais, são as empresas, companhias e as pessoas que elas acham parceiros, seja parceiro, sócio, colaborador, que normalmente faz melhor do que ela. Porque é isso que vai fazer tu crescer. Jogar a régua para cima, né? Ninguém cresce sozinho, né? As pessoas que estão ao teu redor e de redor te ajudam, né? Em contrapartida, você valoriza essas pessoas, né? Eu acho até que foi, não sei se eu li a respeito ou ouvi, parece que foi o Elon Musk que falou certa vez, né? Olha, eu não estudei em Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim estudaram. Ou seja, ele teve a inteligência tamanha para entender que ele precisa de pessoas melhores do que ele, né, para fazer o que ele fez, né? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? O ego. Eu acho que esse é terrível. Seja uma das maiores armadilhas, né, para o empreendedor, para o empresário, para a família, né, para tudo, né? Durante a tua vida, eu acredito que, né, todos nós vamos aprendendo coisas, sempre, né? E a experiência vai te mostrando caminhos. Às vezes tu faz escolhas equivocadas, acertadas, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta e considero uma das mais difíceis, é lidar com as emoções. Porque se as emoções falarem muito alto dentro de ti, é difícil tomar uma decisão, você pode ter uma reação que pode desencadear todo um processo doloroso. Então, controlar as emoções, sentimentos é algo extremamente difícil. Extremamente difícil. Uma palavra mal colocada, ela muda todo o cenário. Uma brincadeira no momento equivocado, uma palavra solta, uma opinião evasiva, quer dizer, a pessoa, nós temos muito disso, né? E isso é uma falha que eu vejo assim dentro das empresas, dos empresários, não se preocupar com a saúde emocional do seu trabalhador. A gente já trouxe algumas pessoas aqui, Rodrigo, você falou uma coisa muito legal, que elas falavam sobre como dar um feedback. A gente teve um especialista em psicanalista e tal, que ele como dar um feedback, e uma outra pessoa que ela é bem importante em oratória, que foi a oratória, o Bob Floriano, né, a pessoa que mais fez propaganda no Brasil hoje na TV, e o outro foi o Nando, e eles fizeram esse mesmo comentário como dar um feedback, que é o que você falou. Às vezes a gente quer, e às vezes é até de uma maneira sem querer, né? Nós empresários, a gente acha
que está fazendo o bem, mas se não souber colocar aquilo de uma maneira correta, ao invés de beneficiar, né, acaba gerando uma gerando um reação, problema, um problemão, né? porque Interessante isso. eu não consigo olhar para dentro de ti. Claro. Talvez o Éder hoje está com um problemaço, tá num nível de estresse elevado, está entristecido, ou seja, várias situações. E aí uma palavra, sabe, qualquer coisa pode desencadear, pode ser um gatilho para, sabe, é difícil lidar com as emoções. E também do ponto de vista assim, da vida pessoal da pessoa, né? Porque muitos empresários acabam não tendo sucesso porque ele quer ter uma vida que ele não pode ter ainda. Certo. Sabe? Adquirir coisas que no momento, apesar de ter o recurso, ele não pode descapitalizar a sua empresa para ter aquele objeto. Claro. A gente vê muito isso. Tanto antecipar o poder de consumo, com certeza. Então assim, o estilo de vida, isso pode ser um gerador de grande problema, porque pelo menos na construção civil é assim, né? Você constrói literalmente, né, pela fundação, faz um estudo do solo, faz o estudo e qual fundação você vai fazer e você começa a fazer a edificação. Isso é tudo um processo, né? Mas se a coisa desandar, ele desmorona e não tem mais como segurar. Então, as emoções é algo assim que me chama muita atenção. E tem as pessoas que têm os seus trejeitos, né? Tem a sua personalidade, tem o seu temperamento. Né? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nada disso. Mas a gente sabe, né, o tipo de pessoa que é a característica da pessoa, né? Alguns são sanguíneos, melancólico, colérico, enfim. Então cada pessoa tem uma forma de reagir ao seu redor. E isso eu sou uma pessoa, vamos dizer, eu me considero sanguíneo, pouco colérico. Então, às vezes você acaba se irritando com uma situação, ficando estressado, brigando com A, B, C, e aí isso gera problemas, gera conflitos e é cansativo e difícil de lidar depois. Por isso que eu considero assim, lidar com as emoções é algo extremamente difícil. E aí, se for dentro do teu ambiente de trabalho, do teu negócio, se tu não souber ter um grau de controle, de autocontrole, vai ficar muito mais difícil ainda. E como é que você faz? Você tem alguma técnica, assim, alguma dica para como gerir as emoções? Porque vamos imaginar um cenário. Rodrigo trabalha na construção civil, certo? Teu business é na construção civil. E imprevistos acontecem. Vamos dizer lá que você está fazendo uma laje, aí ocorreu alguma coisa, deu um congestionamento em Itapema, ou que os caminhões eram para chegar em X minutos, demorou bem mais, atrás, sei lá, vamos imaginar qualquer coisa que, pelo que está me passando, se isso te causar uma irritação, se você não souber gerir isso, provavelmente isso vai passar para amanhã, para o outro dia, para o outro, e vai criar uma bola de neve que não vai ser legal, né? Como é que você faz para tentar controlar isso? Porque qualquer negócio, nada é perfeito, né? Qualquer negócio vai ter as suas turbulências, os seus estresses, os seus dias ótimos, os seus dias não bons, né? Você tem alguma dica de como que tu faz para controlar essas emoções? Enquanto tu falava, eu já estava pensando uma coisa que até quero corrigir, não que eu tenha falado alguma coisa errada, mas eu deixei de falar algo importante, né? E aí vai de cada um. Ter fé em Deus é algo importante. Claro que cada um tem a sua percepção do divino, né? A sua vida espiritual. Mas eu particularmente sou uma pessoa crente, cristão, evangélico, enfim, e tributo a atuação de Deus na minha vida. O meu sócio compartilha da mesma visão. Bom, sem ele nada é possível dentro da nossa percepção, né?
Então, mas mesmo assim, em muitos momentos, tu acaba aprendendo pelo lado mais difícil, né? Pela dor. E as experiências vão te moldando, né? E você vai adquirindo essa experiência. Eu tive vários momentos que hoje eu olho para trás e, pô, eu não deveria ter tido aquele comportamento, aquela reação. E aí você tem que corrigir. Você tem que ter esse autocontrole, né? Não pode ser aquela pessoa assim, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo, e aí você vai esticando a corda até um dia que ela arrebenta. Certo. Então, o teu dia a dia tu acaba aprendendo, né, em todos os momentos, né? As relações interpessoais, teus funcionários, as pessoas que estão ao teu redor. Aí a atuação como presidente do Sinduscom me ajudou muito nesse sentido também, porque tu não tem como agradar todo mundo, e às vezes quando você está nessa posição, né, frente de uma entidade que é super importante para Itapema e região, por exemplo, pelo encargo que é, pela representação que é, então você não pode ser aquela pessoa histriônica sempre, você tem que pensar antes de falar, você tem que raciocinar, refletir, o modo como tu vai agir, a pessoa que tu está lidando, que tem um ente público, tem um ente privado, tem os teus semelhantes, tem um empresário, então existem várias situações que tu precisa dosar o que tu vai fazer, o que tu vai falar, e tu acaba aprendendo. Eu não vou dizer aqui que eu tenho essa ou aquela técnica. Eu acho que a vivência, né, as experiências do dia a dia vai te moldando. O que tu precisa é ter a percepção de que você precisa melhorar. Certo. Eu acho que isso é importante. Preciso ser alguém reconhecer melhor. que tu sempre pode ser melhor. Claro. Né, em todos os aspectos, né, como pessoa, como ser humano, como profissional. Enfim, você sempre tem como avançar. E isso é muito legal, né? Uma outra pergunta que eu quero te fazer é sobre como é que tu visualiza, o que para você é qualidade na construção civil? Olha, qualidade na construção civil também é um conjunto de fatores, né? Você respeitar o contrato, os prazos, você usar materiais de primeira linha que vai, né, entregar ao cliente, que vai mitigar o pós-obra. Na construção civil sempre é muito difícil não dar problema no sentido de alguma patologia construtiva, Claro. mas a maneira como vai responder a esses problemas, como você vai atender ao pós-venda, isso tudo vai ajudar a você alcançar uma qualidade. Não é só eu vou comprar um piso porcelanato de R$ 300 o metro quadrado, se também não sabe fazer o assentamento. Claro. Então a mão de obra é importante, a qualidade do rejunte, o revestimento. Eu e o meu sócio, o Anderson, a gente valoriza muito. A gente foi apresentado um terreno, uma área, a área nos interessou, vamos desenvolver um pré-estudo. A gente fechou a parte comercial, nos acertamos com o permutante, com a área, vamos desenvolver agora o projeto. Até chegar no projeto final, são várias etapas. A gente estuda muito a planta arquitetônica, sabe, para criar os ambientes que vai atender o máximo, dar o máximo para o cliente. A gente valoriza muito a questão estrutural, porque o papel aceita qualquer coisa, né? Claro. Geralmente as pessoas vão fazer um empreendimento bonito, mas estruturalmente fica difícil de executar. Então, são detalhes que você acaba percebendo. Rampa, garagem, o brasileiro adora carro, por exemplo. Sim, tem umas garagens que eu vou te falar, né? E às vezes até não é necessariamente a garagem, mas a rampa é algo Pra chegar fundamental, nela, né? sabe? Isso.
Então, isso tudo, tu tem que ter um estudo mais aprimorado, dar mais atenção, né? Porque às vezes o profissional está um pouco acostumado, já desenhei aqui, quer entregar, né? Se tu não estudar um pouco o projeto, a coisa vai passando e mesmo assim, depois na hora da execução, dá problema. Você tem que remediar ou criar alguma alternativa na engenharia para poder corrigir um eventual problema, mas nós procuramos estudar bem o projeto, valorizamos muito a questão estrutural para poder executar, porque o cliente não vai ver a fundação, não vai ver a estrutura, ele vai ver o revestimento, o gesso, mas por trás ali tem que ser bem feito para poder alcançar o produto final. A solidez, né? Para que aquilo lá possa durar muitos e muitos anos. Esse aqui é um bom acabamento, é uma porta de excelente padrão, sabe? Então, são vários insumos que a construção civil tem que ser de qualidade para que o produto esteja qualidade. Só a qualidade aqui é boa, é excelente, é alto padrão. Isso tudo tem um custo. Claro. Né? Então, é um conjunto de fatores. Não adianta também você entregar e também na pós-venda não dar um retorno adequado para o cliente. Por mais que o acabamento seja bom, o cliente não vai estar satisfeito. Né? Claro. Então, são vários fatores. E isso, eu percebo que pela tua visão, o que vocês procuram é entregar o melhor possível. E não o que eu venderia mais fácil somente, né? Exatamente. Porque às vezes olha-se muito só no lado do comercial, né? Pô, isso vai vender, mas pelo que eu entendi, não importa somente ser um produto que venda, né? Porque se você vender e se você não entregar o que você vendeu, provavelmente você vai vender uma vez só, né? Exatamente. É isso que eu falo para minha equipe comercial. Porque muitas vezes as equipes comerciais, se você está nos ouvindo, não sei se você concorda comigo, eles têm medo de falar não para o cliente. E eu falo assim, olha, se você tem certeza que o que ele quer não funciona, ou você não consegue entregar, é muito melhor você falar não. Talvez você vai perder uma venda, ele vai ficar chateado contigo agora, mas lá na frente ele vai entender. Do que você falar para ele que você vai entregar o que você sabe que não tem como, aí ele vai ficar chateado lá na frente e vai passar isso para várias pessoas, né? Com certeza. Esse cliente é aquele cliente que nunca mais volta, né? E ainda vai fazer questão de falar para... Ele não vai ser um vetor de propagação, de propaganda nunca. Né, da tua empresa, com certeza. Ali, além de romper, né, o canal de indicações, ele vai provavelmente espalhar para a proximidade dele, olha, aquilo lá não é legal, faz isso, porque fala uma coisa e... Um marketing negativo, né? Exatamente. E parece que uma hora demora, mas ela passa muito rápido, né? A gente está chegando aqui na parte final, e na parte final eu sempre gosto de perguntar para a pessoa que está, para o nosso convidado, né? Uma dica. Que dica que você daria para a pessoa que, por exemplo, gostaria de empreender na construção civil, como corretagem, independente da cidade, do lugar onde eles possa estar nos assistindo. Você que começou aí fez uma carreira, né? Como a gente falava, né? Que às vezes hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, elas já acham que em um mês, uma semana, eu lembro que em determinado momento você falou, são 20 anos. Em um dos processos, né, na construção civil. Que dica que você daria para quem está começando? Olha, eu diria o seguinte, primeiro para a pessoa não desistir, né? Ela perseverar. A gente entende que a nossa história não é só de vitória, Claro. Né? A derrota faz parte, a dor faz parte da história humana, né? Então a gente observa que muitas pessoas desistem rapidamente, né? Então esse estado mental é muito importante. É claro, falando da nossa região, a construção civil
é a indústria mais importante. Ligada a isso, nós temos a corretagem, que é uma profissão excelente. Tem muito corretor que é muito mais bem sucedido que muitos consultores. Claro. Então é uma profissão que dá um retorno financeiro muito interessante. Só que a pessoa tem que trabalhar. O corretor de imóveis é um profissional liberal. Ele não tem a carteira assinada, ele tem que fazer o seu horário, mas se ele fazer um horário flexível, ele não vai vender. É para sábado e domingo. Então tem que abrir mão de algumas coisas, por exemplo. Mas é uma profissão que, se você investir, se você te entregar, com certeza você vai ter retorno. E tendo retorno, você pode se organizar para outras coisas. Para outras frentes, claro. São portas que podem se abrir. Se a pessoa já tem um certo grau de condições, abrir uma construtora com esses princípios, de buscar trabalhar dentro da legislação, dentro da legalidade, sabe? Buscando profissionais que ajudem a desenvolver a empresa, só tende a crescer. Então isso é importante a pessoa fazer um pouco do seu um estudo. Não adianta também criar uma empresa, por exemplo, que tu não vai ter o público adequado. Claro. A gente observa que tudo que está interligado com a construção civil na nossa região, se fazer um trabalho sério, você sempre vai ter a porta aberta. A gente percebe que muitos profissionais acabam assim tendo um certo grau de dificuldade porque ele não ele cria um lastro de relacionamento com as pessoas, O construtor é um cliente dele e ele acaba não conseguindo mais entregar, porque pega muitos compromissos e aí não entrega mais no prazo, não entrega mais. Isso tem muito. A qualidade do atendimento começa a baixar. Fica difícil. Então, se a pessoa conseguir alinhar o crescimento dela com a palavra, com aquilo que ele prometeu ele entregar, isso aí é fantástico, porque ele vai faltar, ele vai ser requisitado por aquilo, sabe? Claro. Tem profissionais que a gente acaba rejeitando, assim, não quero mais, claro. Porque tu pede, a coisa não acontece, a pessoa enrola, sabe? Então isso é uma coisa dentro do universo da construção civil muito importante. Isso acontece desde o fornecedor de uma matéria-prima básica, como o arquiteto ou o escritório de engenharia, que não entrega o projeto em tempo hábil, claro. E você cobra, a coisa não acontece, e aí você acaba queimando o seu filme com isso. Certo. Mas se você se organizar, atender bem, deu problema, mas tem pessoas que não atendem mais o telefone, não respondem mais a mensagem. Somem, né? Sabe? Some aquela coisa. Quando é que dá problema que mostramos quem somos, né? Temos que enfrentar o problema. Eu estou com esse problema, mas é isso aqui, Como é que... Então tu vê a predisposição da pessoa a resolver. Então, assim, eu acho que Itapema e a região tem várias oportunidades. Se a pessoa tiver o desejo de vencer, de trabalhar... Eu não gosto muito dessas questões, tenho esse empreendimento, claro. Esse é o meu segredo. Não sei se tem segredo, tem trabalho. Tem o segredo entrega. É o trabalho. O segredo é você trabalhar. E entregar. Claro que tem as particularidades, claro. né? Que você desenvolve, claro. projeta, cria estratégias, se aperfeiçoa como pessoa, enfim. Mas a pessoa trabalhando, com certeza ela vai vencer. Show de bola. Te agradecer aqui muito por esse papo. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. A gente falou sobre coisas muito bacanas. A gente está falando aqui com o Rodrigo, né? Que começou de baixo, que virou presidente de uma das...
É que quando fala que é o mais importante, às vezes você, no próprio podcast, você me deixou falar isso, pô, que é o órgão talvez mais importante da cidade de Itapema, né, o Sinduscom, porque a construção civil é a indústria mais importante dessa cidade, né, que se destaca bastante, não só em Santa Catarina, né, no Brasil. Então, te dar o parabéns aí também pelo trabalho junto à Sinduscom, pela sua trajetória profissional, pela empresa, né, pela Neoprime, e agradecer aí a presença. Tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu muito. Muito obrigado. Bom, Ed, eu que agradeço essa oportunidade, é muito bom estar aqui com vocês, né? Conversando sobre esses assuntos tão pertinentes. Espero que de alguma forma ou de outra eu possa ter contribuído, enriquecendo, né, influenciando, e dizer que estou à disposição, né, o Sinduscom está à disposição, já que tu também é um fornecedor, tu pode até se associar ao Sinduscom. Opa, vamos lá, vamos nos associar ao Sinduscom, com certeza. Nós somos alguns, nós somos ao de São Paulo, somos acho que o de Sorocaba. O nosso estatuto permite, né, fornecedores se associar, e estamos à disposição. Muito Qualquer obrigado. coisa. Muito obrigado.